Bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos à aula de Introdução a Medidas Elétricas. Eu sou o professor Mauro Sandro dos Reis e vamos trabalhar juntos nessa disciplina, levando em conta já o que cada um de vocês traz, e que vai beneficiar de alguma forma, o nosso aprendizado nesse período, as experiências de cada um, as diferenças entre as engenharias que temos aqui e a aplicação disso na sociedade. Todo sistema de medição ele nasce de uma necessidade humana, de quantizar as coisas, de dar um valor para aquilo que existe. Então, quando você vai numa padaria e tem uma balança, e você compra uma determinada quantidade de um produto e você é capaz de saber de saber quanto que você está comprando, e ao mesmo tempo há essa conversão daquilo que você compra em um determinado valor, você está utilizando dispositivos de medida, diríamos assim, na sua forma mais básica, e que fez com que a sociedade que temos hoje do jeito que ela é. A balança é um exemplo perfeito. Ela está em todos os sistemas, praticamente em todos os comércios, que é onde você tem uma venda ali, alguma coisa do tipo, e ela faz toda essa mediação, de você poder quantizar, a determinada variável, que é no caso a massa, a gente chama de peso, mas o que a gente está na verdade medindo é a massa daquele produto, daquele insumo que você compra, e você também aí começa a conseguir, dar um valor para aquilo. Então a compreensão do ser humano, a visão de mundo que ele tem, a sociedade que a gente vive, a forma com que a gente encara o valor das coisas é mediado por medidas. E isso é muito importante vocês trazerem para a vida de vocês, porque lá na frente, quando vocês estiverem trabalhando, isso será um fator, essa visão, não é só um instrumento, não. É uma visão de mundo, tem a ver com qualidade, tem a ver com você dar valor para as coisas, de você poder, de alguma forma, ter certeza que um determinado insumo ele está sendo colocado na medida certa. Então aí você pensa em termos de qualidade, ou que você vai garantir que não há desperdício de um determinado ingrediente que entra na produção numa determinada produção de uma planta industrial. Então esses fatores, mais, diríamos assim, abstratos de medida, que é o principal objetivo dessa disciplina. Não é simplesmente medidas elétricas e magnéticas, mas como, diríamos assim, essa área pode afetar diretamente o sucesso, o desenvolvimento, das empresas, da sociedade onde vocês estão inseridos enquanto profissionais. A balança ela tanto pode ser utilizada, que é o exemplo que temos aqui, para poder dar valor para algo, para você ter certeza que você está comprando aquilo que você está comprando e que o comerciante está fazendo uma conversão de quilograma por reais, no nosso caso, então entra toda a questão econômica aí, mas também para fabricar aquele utensílio, aquele produto. Eu estou falando de pão, então como que eu vou medir os ingredientes para chegar naquele produto? Como que eu vou garantir que ele seja sempre da mesma forma? Como que eu vou garantir que determinado ingrediente não está sendo desperdiçado? Então são essas reflexões que devem nascer, e devem ser desenvolvidas, em quem está fazendo essa disciplina. A gente vai usar um outro sistema, eu estou dando exemplos de sistemas que fogem das nossas áreas. Por quê? Porque se ficar dentro das nossas áreas, a gente vai continuar com a mesma visão que a gente foi adquirindo durante a faculdade. Ao longo do meu curso, da engenharia, que são 4 engenharias: elétrica, eletrônica, automação
e controle e telecom, né? Eu vou entrando em contato com sistemas de medição, com sistemas de medição lá na física, com o sistema internacional, né? Eu vou entendendo o que é grandeza, né? Vou entendendo essas relações da física e tudo mais com medidas, né? Para poder, né, ser preparado para chegar em um ponto, vou montar um circuito e vou fazer determinadas medições, né? Vou inferir sobre determinados comportamentos de uma reação química. Tudo isso é medida, só que isso vem em algo que é construído ao longo do curso. O que a gente precisa nesse momento é ir um pouco além, né? Não só pensar no nosso dia a dia enquanto estudantes de engenharia, e sim enquanto profissionais inseridos em uma sociedade, né? E aí os sistemas de medição, os instrumentos de medição, medir, tomam um papel fundamental. Ele não está só relacionado com a minha área, ele está relacionado com a forma com que vivemos, né? Com como nos organizamos enquanto sociedade, né? Então é por isso que eu trouxe 2 exemplos bem distintos aqui, né? Eu tô aqui agora, né, com um equipamento que vai permitir você, né, na verdade são 2, que vai permitir você entender como está a saúde de um sistema biológico, né? Nós, engenheiros, trabalhamos muito com sistemas físicos, né, geralmente. Mas, e os sistemas biológicos, né? Qual que é o impacto de eu controlar, de eu poder compreender certas variáveis? Nesse caso, né, a pressão sanguínea. Então, eu vou trazer alguns dados aqui para vocês, e com base nesses dados, a gente vai fazer né, eu gostaria que vocês depois refletissem sobre isso durante a semana, né? Olha só, medir faz parte do dia a dia, né? Por quê? Porque não tem como fugir disso. O tempo todo você mede. Para atravessar a rua, você faz diversas medições instintivas para poder atravessar uma rua de forma segura, né? Quando tem um sinal, um semáforo, você olha e se ele se começar, né, você for avisado que aquele sinal vai fechar em um determinado momento, você sabe que dá tempo de atravessar a rua se você andar em uma determinada velocidade, né? Então isso, né, são análises que se fez e com base nisso você se adaptou no mundo e infere sobre ele. E essas inferências em relação ao mundo é medir, né? Então vocês podem ver que 200 mil brasileiros morrem todos os anos devido a complicações causadas pela hipertensão. Guardem esse número, 200 mil. A hipertensão atinge 60% dos idosos. Nas últimas 3 décadas, houve uma diminuição da incidência de hipertensão no Brasil de 36,1% para 31% da população adulta. Então, teve uma redução. Então, a gente tem 3 fatores aqui, né? A gente sabe a quantidade de pessoas que morrem devido a esse fator, né? Quantos por cento da população idosa, né, é acometida. E uma outra questão é, olha, eu percebi que, né, houve uma redução, né? A sociedade verificou, teve uma redução na incidência da hipertensão. O que eu tenho aqui? São variáveis, elas foram medidas na sociedade por diferentes técnicas, né? Mas existe um equipamento central nisso tudo, né? O que a gente tem quando a gente pensa, né, em termos de controle, saber o que é hipertensão? Primeiro eu vou ter que saber o que é o sistema que eu estou trabalhando. Normalmente, nós trabalhamos com sistemas físicos, mas os sistemas que a gente tem, o sistema que a gente tem aqui, né, é o organismo, né, uma diversidade de sistemas, o sistema circulatório. Então você tem que conhecer um pouco sobre aquilo que você vai medir. Isso serve para tudo. Depois disso, eu tenho os instrumentos que eu vou utilizar, né? Por quê? Porque eu não sou capaz de medir usando os meus sentidos a pressão sanguínea, né? Ela é uma variável que ela depende, para ela ser acessada pelo ser humano, né, ela depende de um instrumento. E o instrumento faz, então, essa mediação entre o sistema que você tem interesse em medir, as variáveis físicas, biológicas, quais
qualquer variável, né, você vai ter o instrumento e ele vai converter aquilo para algo que você possa compreender. Nesse caso, nós temos dois valores que saem desse instrumento, né? E aí vem a questão, conforme você vai compreendendo, o que eu sei? Eu tenho dois números ali, a pressão sistólica e a diastólica, né? Então eu tenho dois tipos de pressão que são fornecidos por esse instrumento quando ele vai, né, quando ele interfere com o sistema biológico, né? A palavra interfere é muito importante, né? Ele interfere sim com o sistema biológico, né? Você vai colocar ele no sistema, né? E com base em certos conhecimentos, eu sou capaz de criar algumas correlações do que eu vou observando na sociedade, né? A primeira delas, né, é a seguinte: pressão arterial, né? Essa relação entre, né, as duas pressões, né, de 140 a 200 milímetros de mercúrio, né, se ela for menor ou igual, é bom. Se acima disso, começam a aparecer problemas no sistema, né, que eu investigo. Então esse é o primeiro ponto. Vocês podem ver o seguinte, olha só, medir é muito mais, para você chegar em uma conclusão, é muito mais que usar o instrumento. Eu tenho que conhecer o sistema, eu tenho que conhecer o instrumento, eu tenho que também ter outros elementos que fogem daquele número, porque senão são só dois números, 140 por 90. Eu nem estou entrando na questão da grandeza, qual é a unidade, não. O que significa esse número naquele sistema. Então, é importante a gente trazer esses exemplos que fogem da nossa área, porque a gente já faz isso de forma automática, né? E aqui, um dos fatores que é importantíssimo para vocês é pensar nesse fluxograma da medição. O que é, né, o ato de medir envolve todos, né, esses passos aqui. Vai além do número. Senão você vai dizer, isso aqui é 220, mas é bom ou é ruim? O que isso significa? O que eu sei daquele sistema? Né? Então é por isso que a gente estudou até aqui. Né? Ali vocês vão linkar os diferentes conhecimentos. É a mesma coisa o médico, o enfermeiro, a pessoa que está olhando para aquele sistema biológico. Né? Aqueles dois números que ele está enxergando ali, que ele obteve do sistema biológico, né? Do sistema circulatório, desculpe, né? Ele tem um significado que vai além do número, que vai além da unidade. Né, então é aí que eu correlaciono, e é aí que eu posso dizer 140 por 90, abaixo de 140, né, se for menor ou igual, tá tudo bem. Né, aqui nós temos então, né, as etapas aqui, e vocês podem ver que não, né, aqui o que a gente tem é um sistema mediado pelo humano, é o ser humano. Se olhar errado, eu vou ter um erro, se chama erro grosseiro, né? A gente vai aprender sobre eles. Se houver, né, uma falha no equipamento, o equipamento está mal calibrado, né, eu vou ter um outro tipo de erro que está relacionado ao equipamento. Então, eu tenho o fator humano, eu tenho esse outro fator, né? E ainda eu tenho a questão da interpretação do que significa esse número. Porque nesse momento a gente tem on-off, ou é bom ou é ruim, né? E aí você, com base naquilo que você conhece do sistema, você começa, né, e de certo, né, você vai precisar de mais conhecimentos para poder saber o que está acontecendo, né? E nesse caso aqui, o que se fez? Se correlacionou, né, esse número, né, a pressão arterial, né, diríamos assim, não é um escalar, né, é que praticamente é um número mais complexo, né, ele é composto por dois números, né, é um vetor, né, ou não sei se existe isso nos sistemas biológicos, né, se fosse um sistema físico seria um tensor. Mas voltando à questão toda, o importante para a gente é isso, né? Eu vou correlacionar isso que eu medi com outras questões. Nesse caso, se a pressão arterial está acima,
vou correlacionar com certas doenças. Se percebeu que as pessoas que tinham acima desse valor aqui definido, né, eram mais acometidas de doenças, nessas doenças que estão listadas aqui, né? Insuficiência cardíaca, né, AVC e assim por diante, incapacidade visual, doença renal crônica e demência. Olha só, você começa a poder, né, olhar e correlacionar. Olha, eu medi a pressão de milhões de pessoas, né, e percebi que elas tinham essas doenças aqui apareciam mais quando eu tenho, né, um valor acima desse daqui, de 140 por 90. E aí a investigação começa, e além. Peraí, mas o que causa o aumento da pressão arterial? Aí se investigou e verificou o seguinte, né? Ó, eu tô inferindo ainda sobre o sistema, né? Então, quando vocês forem fazer manutenção, vocês podem fazer a mesma coisa. O que reduz a vida útil de um transformador, né? Assim, eu quero que não é comparando o ser humano com um transformador, mas os sistemas, né, que eu estou interessado, né? Então, dessa forma, sim, eu posso copiar algumas coisas aí e verificar o seguinte: o que causa aqueles problemas que eu estou encontrando relacionados ao que eu medi, né? E ali a gente vê duas questões: a questão genética e outra causa, que é o sódio, né? Então, se eu trago isso para o meu dia a dia, da onde eu trabalho, né, da ação que eu tenho na sociedade enquanto engenheiro, né, eu vou perceber o seguinte: olha, se fosse um transformador, eu percebo que se ele, né, cada vez que a temperatura passa tantos graus acima, né, da temperatura de operação, a vida útil dele reduz em tanto, ou eu tenho que fazer determinada manutenção, né? O fator genético, o que é? Isso é um fator construtivo no nosso caso, né? São as questões relativas à própria construção daquele dispositivo. No caso, no ser humano, é o fator genético, né? Já que é um sistema, já que é né, eu estou interessado no sistema biológico, né? No sistema físico, né? O sal é algo que eu posso controlar. É igualzinho, né? Se vocês têm um cabo, um cabo, né, quando passa a corrente por ele aquece. E ele tem um isolante. O isolante pode ser de PVC, né, ou de... escapou o nome agora. De dois outros tipos aí que são os mais usados, né? Eu sei que valores nominais de corrente vão produzir um certo aquecimento naquele isolante. E ele vai se comportar como deveria durante toda a vida útil dele, desde que não tenha alguma questão, alguma falha construtiva, né, no isolante, né, uma contaminação, alguma coisa que aconteceu em tempo de fábrica. Agora, quando tem uma sobrecorrente, eu posso trabalhar quanto tempo com uma sobrecorrente determinada, né? Vai produzir um aquecimento, por 10 horas, 100 horas, né? E durante a vida útil do cara, no máximo 500 horas ele pode operar. Se ele passar de 500 horas, o isolante, eu já não posso ter confiança naquele isolante, né? Curto-circuito durante 5 segundos, né? Ele suporta aquilo, né? Aquele calor gerado por um curto-circuito. Então eu tenho diferentes faixas, diferentes valores de corrente, onde eu estou correlacionando isso com a deterioração do meu isolante. No ser humano é a mesma coisa, né? Então vocês vão verificar o seguinte: olha, eu tenho um fator genético e eu tenho um fator externo que eu posso controlar, né? E quando passa de tantos miligramas de sal, né, o que acontece? Os problemas de hipertensão aparecem mais. O que salvou, o que reduziu a incidência de hipertensão e reduziu as mortes, porque se eu reduzo a incidência de hipertensão, eu mexo naquelas 200 mil mortes que acontecem por ano devido a esse fator. Então, eu compreendendo ele, sabendo o que origina, fazendo um controle disso. O que é controle? Medir. Eu tenho que medir. Eu tenho que, né, a população precisa, né, eu preciso medir a pressão arterial da minha população. Então, eu vou precisar de um monte de instrumentos, eu vou precisar de um monte de pessoas que sabem correlacionar aquilo que elas estão vendo com a vida daquela pessoa,
né, que sabem separar fatores genéticos, né, ou, no nosso caso, fatores de fabricação, de fatores, né, externos, que podem ser ou não controlados, que às vezes não tem como, né, mas no caso do sal, do sódio, sim. Então, quando eu compreendo tudo isso e começo a fazer uma campanha para reduzir o consumo de sal, eu crio uma legislação que obriga a pessoa, que obriga as fábricas a reduzirem isso, né, e criar toda uma, diríamos assim, todas as condições para essa redução, eu enxergo o quê? Uma redução, né, de praticamente 4,9%, né? 4,9%? Deixa eu ver. Isso mesmo, 4,9%. É muito considerável, né? Em 3 décadas, você fazer essa redução por esse controle é algo, né? E é a mesma coisa para o dia a dia da nossa, das nossas, diríamos assim, das nossas atividades. Eu estou trabalhando com manutenção, eu estou compreendendo um fenômeno ainda, né? Esse fluxograma aqui, né, essa forma de pensar a medição, onde você interage, ela, digamos assim, é o fator mais importante da disciplina, mais do que medir. Medir é um ato, mas você compreender aquilo que você mede, relacionar ele com o sistema físico, saber que você pode causar erros, né? Os erros grosseiros. Eu posso ter outros erros mais técnicos, que são do equipamento. Eu posso criar a correlação errada também, porque eu vou precisar medir um universo grande para poder começar a inferir sobre aquilo, né? Eu tenho que ter uma base de dados, né? Eu preciso repetir aquelas medições nas mesmas condições, né? E verificar se acontece a mesma coisa. Eu vou criando correlações fortes, né? E eu vou compreendendo aonde eu estou trabalhando, né? Por fim, o que eu vou dizer para vocês é o seguinte: teve uma vez, quando eu estava trabalhando num projeto que era lá de Santa Catarina, e tinha um banco de capacitores gigantescos de uma estação de... não é Florianópolis, não, é uma outra ali perto, né? que é da Eletrobras, né? Uma subestação gigantesca. E os caras lá tinham os bancos de capacitores para fazer a compensação de reativo na linha de transmissão. Eles são uns prédiozinhos, 140 e poucos capacitores, 144, pesando 80 quilos cada um. É coisa pra caramba. A gente está falando em 1 MVAR em cada capacitor. Cada um é um monte de capacitor, porque a gente está trabalhando com linhas, eu não lembro agora se é 235 ou acho que é 235 kV. Então você vai precisar botar um monte deles em série para poder, diríamos assim, fazer distribuir a tensão, né, entre eles, a queda, né, para eles suportarem aquele nível de tensão. Então eu vou colocar um monte deles em série e um monte deles em paralelo para poder chegar no valor de compensação que eu quero, naquela capacitância. E uma pessoa que trabalhava 30 anos nisso me contou o seguinte: olha, às vezes no verão, quando o sol gira, né, o banco de capacitores mede uns desequilíbrios nas capacitâncias, porque eles ficam monitorando isso, né? Porque dependendo do nível de desequilíbrio que eu tenho, queima um capacitor, a distribuição de tensão muda no sistema e pode danificar o sistema inteiro. Já aconteceu, por exemplo, da queima queimou um grupo de capacitores, né, os fusíveis internos que eles têm, aí queimou mais um, pegou fogo em um banco todo, é um prejuízo de 1,4 milhões de reais, para vocês terem uma ideia, né, o que significa isso. Mas então tem um monitoramento ali para ver como é que está o equilíbrio daqueles capacitores que são ligados em ponte H. E ele me disse o seguinte: no verão, quando o sol gira, né, faz esse giro, eu enxergo o desequilíbrio de tensão produzido pelo aquecimento dos capacitores conforme eles vão ficando, né, com a sua face para o sol, né, aumenta mais a temperatura. Aí, agora eu pergunto para vocês: olha que observação é essa, né? Durante uma vida de trabalho, a pessoa, né, só trabalhava com os bancos de capacitores dali, é o responsável pelaquela manutenção especial, e ele percebeu um fator externo, né, que alterava uma medição, que era o equilíbrio. O equilíbrio é medido via corrente, tá?
uma ponte H lá em equilíbrio, ele tem tanto de corrente indo de um lado para o outro da ponte, na parte central dela. Né? Todos vocês conhecem isso, né? Isso vem lá de circuitos. Mas ele observou um fator externo, um fator Sol, em uma determinada época do ano, em determinados horários do dia. Né? Então, o que é isso? Isso é você começar a olhar para aquele número e entender a história daquele número, entender a relação que ele tem com todo o sistema, né, que você está medindo, aquele fator externo. Foi a mesma coisa o sal, no caso da hipertensão, né? Ou diversas outras situações em que vocês viveram, em que vocês perceberam que um fator externo alterava a medição de vocês, né? E compreendendo aquilo, vocês conseguem resolver, às vezes, uma coisa que é um problema muito sério, né? Como foi o exemplo que a gente teve hoje. Beleza? Então, até semana que vem, né? E eu vou deixar esse material, né? Tem o vídeo e o PDF, e aí vocês vão postando ali as dúvidas que vão surgindo em relação a isso.